entrega de mensagens e arrecadação de alimentos. Segunda-feira, nosso dia de tratamento também. Terça-feira, nossa palestra pública. E é sempre muito bom a gente ter todos vocês aqui conosco, seja no online, seja no presencial. Essas atividades aqui são feitas para todos nós, né? Entre os trabalhadores a gente brinca, fala assim que a gente só está aqui na frente para cumprir tarefa, né? Porque tem que ter alguém para fazer isso. Mas todos nós estamos no mesmo patamar, todo mundo aí aprendendo, estudando, compartilhando conhecimento, passando o que nós sabemos, aprendendo com vocês também. A nossa tarefa é essa, de um se ajudar, né? Um ajudar ao outro. E hoje, a nossa terça-feira, nós temos a nossa palestra pública, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, desde a sua introdução até a coletânea de preces. E hoje nós vamos ter a oportunidade bacana de conversar um pouquinho mais sobre o capítulo 23 do Evangelho, o que é bem legal, bem bacana. Então, que vocês possam compartilhar conosco, quem está aí em casa, mais um estudo legal. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente começar? Então, vamos lá. Meus amigos, sempre com pensamento no nosso Cristo Jesus, possamos sempre nos lembrar de mais agradecer do que pedir, porque se analisarmos, passamos por muito mais momentos bons do que não tão bons, temos muito mais motivos para agradecer. Então, que possamos, com o nosso pensamento ligado a Jesus, agradecer pela bênção da vida, pela bênção da saúde, agradecer pelas pessoas que convivem conosco e tanto nos auxiliam, nos fortalecem, compartilham de amores conosco, compartilham as suas vidas conosco para nos amparar. Nesta noite, estamos todos juntos, encarnados e desencarnados, em nome do nosso Cristo amoroso, objetivo de aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho, aprendermos um pouco mais sobre esses ensinamentos que tanto nos auxiliam e continuar na nossa caminhada de transformação íntima, de reforma íntima e de melhoramento. Graças te damos e sempre te daremos, Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Vamos lá. Meus amores, a proposta do nosso estudo de hoje, ela está lá no capítulo 23, como eu disse para vocês, são os itens de 4 a 6, e trata de um assunto que, se nós levarmos ao pé da letra, a sua interpretação seria algo um pouco tanto estranho daquilo que diz, e sempre disse o Jesus, né, ao nos ensinar o amor, perdão, auxílio, né? Então, seria um pouco contraditório, tanto que o nome do capítulo é Estranha Moral, porque ele vai falar sobre trechos, né, de falas do Cristo àqueles que estavam ali ouvindo, aos discípulos que estavam ali fazendo anotações, onde ele fala sobre odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe, eu não vim trazer a paz, né? Então, você fala assim, mas como Jesus falaria essas coisas, né? Se nós levássemos a interpretação dessas falas ao pé da letra, seria algo totalmente contraditório à moral cristã, à moral divina de Jesus, né? É sempre muito importante nós nos lembrarmos dos ensinamentos que o Espiritismo traz para nós por meio da espiritualidade amiga, né? Espíritos evoluídos que nos trazem por meio de psicografias, por meio de comunicações mediúnicas, os ensinamentos que nós temos, que Jesus é um Espírito perfeito, é o governador do nosso planeta Terra e aqui esteve entre nós para nos ensinar a forma correta de amar, nos dar exemplos, nos conduzir, nos dizer como fazer, né? E esse mestre amoroso, esse irmão mais velho tão amado, tem a difícil tarefa de nos conduzir por meio desse processo de construção moral, de construção íntima, de elevação moral, de nos conduzir à perfeição ao longo de quantas encarnações forem necessárias. Tarefa bem difícil, né? Mas ele disse que o pai confiou a ele inúmeras ovelhas e ele não descansaria enquanto não resgatasse até a sua última ovelha, não é? Então, nessa tarefa difícil, Jesus veio nos conduzir para que a gente entendesse o que é amar, o que é perdoar, né? E para conseguir isso, ele nos deu inúmeros exemplos, né? Suas inúmeras ações, ele pôde nos mostrar isso.
Por isso ele é considerado para nós modelo e guia. Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos qual seria o nosso modelo para que a gente pudesse, falando a grosso modo, né, repetir as ações, a espiritualidade única e simplesmente responde Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia. Porém, é também muito importante a gente lembrar que quando Jesus aqui esteve, ele falava para corações extremamente endurecidos. Ele falava para espíritos que ainda estão, né, estamos todos nós, num processo de evolução, mas ainda muito primitivos, ainda muito endurecidos. E quando falaram para aquele povo sobre perdoar, Jesus foi taxado como louco, né? Sobre amar pessoas de diferentes posições sociais, financeiras, de novo foi tratado como um louco, né? Então, para que ele pudesse impactar aquele povo, para que ele conseguisse levar a mensagem que ele tinha para aquele povo, ele se utilizava de exemplos, de histórias e de parábolas que iam quase que totalmente contra aos costumes e aos hábitos daquele povo. Um exemplo é a parábola do filho pródigo. Naquela época, falar que um filho, um pai, né, correu ao seu filho para abraçá-lo era um negócio bem absurdo, porque aquele povo tinha-se ali uma forma de tratar entre a família, não é que não existisse amor, mas eles eram muito, não havia tanta demonstração de afeto. E aquele filho que pediu a herança antes do tempo, o que é tratado, né, que era tratado naquele povo como um absurdo, como se você desejasse a morte do seu pai, sai, gasta todo o dinheiro e quando se arrepende e volta, aquele pai corre ao encontro dele. E isso Jesus retratando e dando esse exemplo, né, por meio da parábola. Então Jesus precisava tratar desses assuntos que iam nos impulsionar o crescimento e evolução moral com exemplos bem drásticos, bem superlativos, né? E, afinal de contas, se a gente parar para pensar, mais de 2000 anos se passaram e tudo aquilo que ele nos ensinou e nos disse, a gente ainda tem um tanto de dificuldade de entender e de colocar em prática, né? Ou seja, só passou-se o tempo, né? Evoluímos materialmente, mas o nosso coração ainda é um tanto endurecido, né? Então, nós compreendendo essas lições que são aparentemente estranhas, nós precisamos colocar em prática o que o Espiritismo nos ensina sobre a fé raciocinada. Sabendo que essas passagens, né, essas falas do Cristo tinham por objetivo nos ensinar algo, nós precisamos observar e buscar entender isso, porque senão, eu falei, se a gente leva ao pé da letra, fala, vai, Jesus está mandando a gente abandonar a família? Não foi ele que falou de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né? Respeitar e amparar. Então, os itens 4, 5 e 6 do Evangelho do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo trazem citações ali de Mateus e de Lucas, onde ele reforça que aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Aí vem citação de Lucas. Então disse-lhe Pedro, né, Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Ele falou para Jesus, né, para o Senhor. O Senhor está falando que tem que deixar tudo, né, nós deixamos tudo por ti. Então Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. E mais uma citação lá de Lucas também. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Aí a gente se pergunta, né, se a gente analisar friamente essas citações, nós poderíamos acreditar que Jesus está em contradição. Não foi ele que nos ensinou o amor universal, por exemplo? Quando ele estava lá numa casa, né, cheia de gente, aí chega ali fala-se os irmãos, né, mas são palavras
que tem vários significados, a gente pode entender como primos, né? Aí chega a pessoa e fala assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com essa passagem, Jesus nos ensina a família universal. Somos todos irmãos, né? Filhos de um mesmo pai. Todos nós somos mães, filhos, irmãos, né? Todos nós juntos. Ele entraria em contradição sobre a ideia da família e lembremos-nos também do trecho do Evangelho onde fala sobre a, a boa árvore que dá bons frutos. A espiritualidade nos ensina que Jesus é o nosso modelo e guia, que ele é um Espírito perfeito, governador do nosso planeta Terra, que ele veio ensinar a todos nós a amar, perdoar, e tudo isso que eu já disse para vocês, pensemos comigo. Ele é uma árvore boa. Uma árvore boa pode dar maus frutos? Não tem como. Uma árvore má pode dar bons frutos? Também não. Então, por que eu quero que vocês pensem nisso? Sendo Jesus, tudo isso que eu disse a vocês, não há a possibilidade de que ele tenha dito coisas que entrariam em contradição. Por isso, que a espiritualidade vem ensinar para nós, Jesus não poderia dizer sobre a inferioridade familiar, porque a espiritualidade nos ensina que a família é o seio, é o centro de tudo que há. Começa na família tudo que nós podemos aprender sobre nos responsabilizar com o outro, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. É no seio da família que nós aprendemos as primeiras lições para viver em sociedade, não é? Ou quando a gente tem um irmão ou um primo que vive muito dentro da nossa casa, a mãe quase arranca a orelha fora quando a gente tem que dividir alguma coisa, né? Da mesma forma, são as primeiras lições, porque no mundo nós teremos que dividir algo, dar lugar ao outro, né? Um mais velho. Então, a espiritualidade traz para nós que, lá na pergunta 775 que Kardec faz a eles, Kardec questiona o que aconteceria se os laços familiares, se a família se dissolvesse, pensando na possibilidade que Jesus estava se contradizendo, dizendo que não, larga essa família aí, só me segue e pronto, acabou. O que a espiritualidade responde? Haveria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência. Ia aparecer com mais intensidade. Ia aflorar muito mais o egoísmo. Então, lembrem-se que o Espiritismo, sendo a terceira revelação, ele vem trazer para nós os complementos dos ensinamentos de Cristo. Então, eles nos explicam que a família, desfazendo-se os laços familiares, haveria uma potencialização do egoísmo. Então, família é um negócio bom, né? Mesmo que seja difícil, que exige um perdão assim, né, no coração, né, querido? Ainda falando sobre a família e sobre a importância da família, na questão 774, Kardec questiona o seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais. Esse negócio de casar, ter filho, criar família, isso é um hábito que as pessoas criaram. Não tem nada de lei natural nisso daí. Não tem nada que nos impulsione verdadeiramente a nos unirmos, né? O que devemos pensar a esse respeito? Kardec questiona. E a espiritualidade vem dizer que o destino do homem e dos animais são diferentes, são diversos. Por que a gente tenta, então, se identificar com eles? Não tem motivo. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros, ou seja, os laços familiares tornam mais apertados os laços sociais. Solta-se os laços sociais, os laços familiares, a sociedade entra em colapso. Eis porque os segundos, os laços familiares, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Mais um reforço sobre a importância da família. E só mais um ainda. Lá na questão 208, Kardec questiona mais uma coisinha sobre a família,
que nos faz lembrar da importância da maternidade e da paternidade. A responsabilidade que nós assumimos ao criar os laços familiares, ao criar uma família e desenvolver o aprendizado todos nós juntos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Ou seja, pai e mãe exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos? Aí a espiritualidade responde: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Missão dada, missão cumprida, hein? Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, olha só a missão que nós assumimos ao exercer a maternidade e a paternidade. Então, seria possível mesmo dizer que a fala do Cristo estaria em contradição com o que ele tanto nos ensinou sobre a importância da família? Não tem como, né? Já convencidos, então, que Jesus não se contradiz, ele não se contradisse no que ele falou. Como nós podemos entender, então, o chamado dele para abandonar a família e conquistar o reino dos céus? Como nós poderíamos entender esse chamado? A resposta está no próprio Evangelho, onde a espiritualidade nos diz que, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Quando Jesus nos chama para abandonar pai e filhos, ele não está querendo dizer que você tem que largar a sua família, mas há alguns deveres que se sobrepõem, eles se prevalecem acima de outros deveres. Então, por isso, nós precisamos priorizar a conquista, a busca, o desenvolvimento dos bens espirituais. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina do Cristo. O Evangelho também nos dá exemplo, ele traz para nós, para a gente conseguir compreender um pouco essa situação, ele fala sobre aquelas pessoas que se sacrificam para proteger o país, para sair, infelizmente, né, em guerras. A gente não precisa nem ir tão longe, né? Apesar de que estamos, infelizmente, né, passando, acho que nunca acaba, né, assim, desde que mundo é mundo, né, passando por períodos de guerra. Mas a gente vai, por exemplo, colegas, pessoas que nós conhecemos da área da segurança pública. Todos os dias eles saem para trabalhar, para colocarem a sua vida em risco, protegendo a nossa vida, né, protegendo a sociedade, e há muito mérito nisso. As pessoas elogiam, né, enobrecem essa ação, eles saem do conforto do lar, da doçura de seus familiares e vão proteger, colocar a vida em risco em proteção. Há mais mérito nisso do que nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, buscar os bens espirituais? Por que quando nós somos chamados para colocar em prática essa busca dos bens espirituais, quem mais nos alfineta, vamos falar assim, é a nossa família? Não, você está fazendo caridade demais. Você está vivendo nessa igreja, nesse centro espírita demais. Não, porque você tem que viver com sua família. Porque você tem que largar a mão disso daí. Aí basta a primeira dificuldade, bater na porta, né? Filho descer, né? O esposo perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ampara. Então, nós fazemos inúmeras renúncias na nossa vida material e somos parabenizados por isso. Por que seria diferente quando nós buscamos os bens espirituais? Por que seria diferente ao dedicar o nosso tempo em auxiliar o outro, em auxiliar o próximo, em construir qualidades em nós, quando nós sabemos que a vida física tem um tempo para acontecer, que ela logo acaba, que nós não vamos levar esses bens materiais que nós estamos conquistando.
é que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Para quem não é dessa época, né, existia uma lei, viu? Que a moça, né, a mulher era obrigada a abandonar, largar os pais e casar, né? E o tempo da época, né, que foi feito o evangelho. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Deixamos de amar os nossos seres queridos quando estamos nos dedicando à construção dos bens espirituais? Não, né? Afinal de contas, a busca pela construção dos bens espirituais em nós, pela construção do reino de Deus em nós, tem por objetivo ter reflexos na nossa família. Porque é onde nós mais passamos o nosso tempo, onde nós mais temos seres que precisam de nós. Por isso, o evangelho ele precisa ser bem compreendido, porque senão nós vamos nos dedicar à prática da caridade em qualquer templo religioso, como se fosse bater um cartão. Nós estamos só cumprindo um dever ali e pronto. Não há reflexo disso em nós. E a nossa família, muitas vezes, é o nosso maior termômetro. Você fala lá bonitinho, fala baixo, faz prece lá no centro espírita, lá na igreja. Quando você chega aqui em casa, você grita com todo mundo, né? Mãe, não precisa falar alto assim, mãe. Vou falar baixo, fala comigo igual você fala lá no centro espírita. Por isso que a construção dos bens espirituais ele precisa ser bem compreendido. Por que nós queremos ser caridosos? Qual o objetivo? Ah, não, porque lá no Evangelho fala que a gente tem que ser caridoso. Só por isso? Ou porque nós ficamos felizes em proporcionar algo de bom para o outro? Onde nós conseguimos sanar um problema, né? Secar uma lágrima, saciar uma fome. Qual é o objetivo, né? Essas palavras, né, ditas pelo Cristo, tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, ou seja, algo bem exagerado, né, quão imperioso, ou seja, quão importante é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. As nossas maiores cobranças estão na nossa família. Convivência, né, renúncia, são muitas coisas que exigem de nós lidar com tantas pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. A construção, quando Cristo nos chama a abandonar a família para se importar com os bens espirituais, é para que também, ao desenvolver essa construção do reino de Deus em nós, a gente consiga saber lidar melhor com o outro. Entender que quando o outro nos cobra atenção, exige alguma coisa de nós, para ele aquilo é importante. E a gente vai conseguir buscar meios de lidar com aquela situação. Seja dando um pouco mais de tempo, ou calando quando ele nos acusa ou nos cobra de alguma coisa, né? Então, essa convivência com pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto, se nós não tivermos esse reino de Deus bem construído em nós, aí vai ficar um negócio bem difícil, né, de conviver em casa. A gente não vai ter nem vontade de voltar, né? Então, aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. Quantas vezes nós pensamos, não, mas eu preciso proporcionar para minha família bens materiais para dar o conforto. Não, porque eu estou juntando mais dinheiro para que os meus filhos não passem a necessidade que eu passei. Mas estamos preocupados em juntar esses bens materiais e nos esquecemos de passar tempo de qualidade com esses filhos. Vamos deixar dinheiro a eles, mas nós ensinamos aos filhos, qual é a importância do dinheiro, como bem utilizar, ou ensinamos que dinheiro não é tudo, que mais vale um bom tempo vivido, né? Deixar de lado, às vezes, o dinheiro para estar ao lado do outro. Nós nos importamos muito com a vida material, não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar, mas damos muito mais valor aos bens materiais, à vida material, sendo que ela é perecível. A morte é a única certeza que nós temos, mas ainda vivemos como se fôssemos eternos.
O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Até porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, talvez até algum familiar que a gente conheça, alguma história, né, alguém próximo a nós, existem pessoas que têm muito dinheiro, mas se detestam e vivem debaixo do mesmo teto. Existem pessoas que têm muito dinheiro, mas não se moram na mesma casa e não se veem. Sai mais cedo, o menino vai para a escola, quando volta já está dormindo. Por quê? A busca incessante pelos bens materiais. A afeição. Às vezes a gente chega até no final da vida, aquele pai, aquela mãe ou aquele filho precisa pagar. Eu ia fazer de conta, não, mas é literalmente pagar. Dar um presente para conseguir conquistar a afeição do outro. Às vezes com os próprios filhos, né? Não, vou te dar um presente, não, você fica aqui mais tempo com o pai. Ou você dá o presente porque a consciência pesa e você tenta compensar aquele tempo que você não viveu com ele. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Até aquele que tem mais dinheiro, quando ele adoece, ele vai ter, lógico, condições financeiras para pagar todos os tratamentos possíveis e manter a sua saúde. Mas ele consegue comprar tempo de vida? E ao lado dele estarão pessoas em que ele construiu afeto? Será? Quando Cristo nos chama para, mais uma vez, né, abandonar a família para que a gente procure os bens espirituais, faz lembrar de uma Bezerra de Menezes, é um espírito muito conhecido, né? Foi um médico enquanto encarnado. Se eu não estou enganado, ele teve 8 filhos e ele precisou se despedir de 4, se eu não estou enganada. E aí, pessoal que estiver nos assistindo e souber da história do Bezerra, me corrigir se eu estiver errado, por favor. Depois, qualquer coisa eu mando para vocês também. E ele conta que uma certa vez uma das filhas dele estava muito doente e ele estava muito preocupado com a saúde dela. E ali dando a medicação que ele podia, porque ele também tinha uma condição financeira bem escassa, apesar de ser médico, ele fazia muito, auxiliava muitas pessoas que o procuravam, ele também não tinha muito dinheiro. E ele muito preocupado com a saúde da filha, temendo que ela corresse risco ali de morte. E aí, altas horas da noite, bate uma senhora na porta dele e, em prantos, seu Bezerra, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, socorre a minha filha, porque ela está doente, eu estou com medo de perdê-la, ela vai morrer, e só o senhor pode ajudá-la, eu preciso muito da sua ajuda, e clama em nome de Jesus que ele o auxilie. Bezerra sente aquele leve medo, porque ele fala, como deixar minha filha que está aqui para morrer, né, está numa situação grave também, eu vou socorrer outra também, tá, né? E aí ele respira fundo e ele lembra, bom, se ela veio até mim porque tinha um motivo e eu não posso deixá-la, né? Então ele, em pensamento, ele fala, Senhor Jesus, entrego a minha filha às tuas mãos e vou socorrer, né, a outra filha de Deus. E aí ele, tudo a pé naquela época, caminha e vai, era bem longe a casa dela, socorre a filha, dá ali a medicação, passa ali e faz o diagnóstico e tal, recomenda que ela compre ali as medicações, a menina melhora, né, pelo cuidado dele, e ele faz o caminho de volta, voltando para casa ali de madrugada, temendo chegar em casa e já encontrar a filha morta. Quando ele abre a porta, ele vai correndo, né, para o quarto dela e vê que a filha estava dormindo, já tinha melhorado, a febre tinha cessado, e aí ele, né, cai ali de joelhos e agradece ao Cristo por ter amparado a filha, por ter socorrido, né, ter cuidado dela. Então, tinha mais alguma coisa que Bezerra pudesse fazer pela filha? Ele já tinha feito o que ele tinha para fazer. Imagina se ele ficasse somente ali velando por ela e deixasse de socorrer mais uma vida. Então, assim, ele fez o que ele tinha para fazer com ela e foi auxiliar. Então, entreguemos ao Cristo, né? Entreguemos a Deus o que pode ser feito, o que nos cabe nós vamos fazer, mas que a gente sempre busque procurar construir os bens espirituais na nossa vida. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Alguma dúvida? Alexandre responde. Alguma pergunta? Alguma.
Aham. não tinha nem dinheiro também para comprar os medicamentos. Isso, exatamente, Ela ajudou nessa exatamente. E ele ainda ajudou isso nessa questão, verdade. isso mostra que ele deu um anel lá. Tem uma situação que ele dá o anel, não sei se é nesse não, mas ele tira o anel de formatura e entrega para ela. Ela pede, ela fala que ela não tinha condições, e assim, naquela época, e até hoje, ele receitava medicações homeopáticas, que são baratas. Aí você vê a noção das pessoas, né, a situação daquelas pessoas que procuravam Bezerra. Elas não tinham nem condições de comprar uma medicação homeopática, que era barata. Né? Então, bem lembrado, ele realmente tem uma situação dessas mesmo, que a senhora vai procurá-la, ele tira o anel de formatura e entrega para ela. Alguém no online? Alguma pergunta? O pessoal que está participando conosco no online, fiquem à vontade de fazer perguntas também. Estamos ao vivo. O William vai lendo aqui. Se eu souber, eu respondo. Se não, a Alexandra responde. A gente dá um jeito. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, viu? A gente agradece muito. Compartilhem, curtam, né, as nossas publicações. Sempre, às vezes a gente acha que uma mensagenzinha simples que a gente divulga não vai impactar ninguém, não vai chegar até ninguém. A gente não pode subestimar, né, a importância de uma mensagem. Chega assim. Maravilha, maravilha. Pessoal, nosso Centro Espírita, né, e tantos outros centros espíritas do Movimento Alta de Souza, essa época do ano, promove uma campanha chamada Natal com Jesus, onde nós temos por objetivo arrecadar alimentos, doações em dinheiro, né, para montar cestas básicas e entregar às famílias que participam conosco aqui das nossas atividades e outras tantas também que não participam, mas nós sabemos que tem essa necessidade, né, alimentar, e a gente tem a oportunidade com essas doações de fazer, de proporcionar um Natal digno, né, a tantas famílias. Nós sabemos muitas vezes nessa época de final de ano diminuem algumas vezes as opções de trabalho, né, tem aqueles trabalhos temporários, então dá uma encurtada, mas a gente tem a oportunidade com essa campanha de proporcionar um Natal digno a muitas famílias. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Nas nossas redes sociais, nós temos aí as publicações, o Pix do Centro Espírita. Quando vocês fizerem a doação, vocês vão ver que vai cair direto na conta do centro. Nós vamos fazer prestação de contas também desses valores. Temos aí a meta, né, de arrecadar alimentos e valores para montar 230 cestas. Nós vamos aí proporcionar alimento a 230 famílias. Então, tem a lista, né, do que nós vamos montar essas cestas, está aí na nossa rede social. E divulguem, caso vocês não tenham como fazer doação, divulgue, manda para o amigo, para a família, colega de trabalho. A gente sempre não perde nada em divulgar o bem, né, em proporcionar algo melhor ao próximo. Mais algum outro? Não, né? Beleza. Todo mundo. Bazar, beleza, bacana também. Nós estamos promovendo um bazar também, será realizado agora no dia 8 até o dia 30, que foi definido para a gente arrecadar, né? Até o dia 30 agora de novembro nós estamos recebendo doação de roupas em bom estado de uso, é sempre muito bom, importante lembrar disso. Móveis também, nós vamos fazer a venda desses produtos, né, no bazar, para que esse valor também seja arrecadado para fomentar aí a nossa campanha do Natal com Jesus, tá? Vai doar meia? Doa o par igual, hein? Nada de meia furada, hein? Brincadeira, mas é sempre bom lembrar. Então, doem roupas, sapatos, móveis, o que vocês já não estejam mais usando, está só ocupando espaço aí dentro do guarda-roupa, dentro de casa, manda para a gente, entre em contato com a gente, se precisar a gente vai buscar também, para que a gente consiga fazer um bazar bem bacana, arrecadar bastante valor para fomentar aí a nossa campanha Natal com Jesus, tá? Compartilhe, manda para a gente, entre em contato com a gente, vamos doar. E isso mesmo, né? Então, vamos lá. Fazer nossa prece, pessoal. Vamos então fechar os nossos olhos. Mais uma vez agradecer essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos em nome de Jesus, estudando um pouco mais sobre esse Evangelho de nosso Pai Maior. Agradecer as bênçãos inúmeras que recebemos ao longo das nossas vidas. Agradecer por esse tratamento abençoado que todos, encarnados e desencarnados, aqui no presencial ou que estão participando do online, estão recebendo esse tratamento grandioso e que possamos sempre sentir a presença viva do nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida, pois Ele sempre está conosco.
nós que muitas vezes esquecemos e não estamos com Ele. Mestre amoroso, obrigada por ouvir as nossas preces, obrigada por abençoar a todos que aqui estão e que possamos continuar juntos em Teu nome, divulgando esse Evangelho de Deus. Graças te damos, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.